Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto onde a Bíblia diz que Jesus, ele vendo um cobrador de imposto chamado Mateus, e isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9, ele fala para Mateus: vem e segue-me. E estando Jesus jantando na casa de Mateus, junto com cobradores de impostos, pecadores, os fariseus, aqueles que eram religiosos da época, dizem aos discípulos: seu mestre come com pecadores? E Jesus, ouvindo isso, sabendo que isso estava nos seus corações, disse: os sãos não precisam de médicos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Ide e vê o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Talvez essa palavra seja uma palavra muito forte, uma palavra muito dura, mas é a realidade que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Que você não seja um ex-católico, um ex-protestante, um ex-espírita, mas o que Deus quer é que você seja um ex-pecador. Porque o que faz separação de nós e Deus são os nossos pecados. E isso é que Jesus veio fazer, apagar os nossos pecados. A Bíblia diz que ele veio estender sobre nós o manto do perdão, da graça de Deus, do poder de Deus para abençoar as nossas vidas. Só que infelizmente muitas vezes nós não recebemos esse dom de Deus na nossa vida porque nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Nós não temos acesso a Deus para saber a sua vontade. E o que era para ser algo agradável, algo bom e útil, acaba se tornando num fardo, numa destruição das nossas vidas. A Bíblia diz, e Paulo fala no livro de Romanos, que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro de judeus e depois do grego. A única maneira que você pode ter acesso a Deus e a salvação é através do Evangelho. É através da graça de Deus. Através da Bíblia, onde Jesus diz que veio trazer boas novas para a nossa vida. Que essa verdade, ela venha fazer parte da sua vida. Que essa bondade de Deus possa estar entrando no seu coração e fazendo de você uma nova criatura para a honra e a glória do Senhor. Só que infelizmente, as pessoas que deveriam nos ensinar a respeito do que a Bíblia diz, do que esse amor de Deus para nós, eles começam a falar de religião, essa religião, aquela religião, eu sou um ex isso, eu sou um ex aquilo, e o vazio continua. A ausência de Deus continua dentro das nossas vidas. Mas Deus, ele planejou. Deus, ele deixou o meio de você o encontrar, de você ter esse vazio preenchido pelo Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho. Jesus não disse que ele é um dos caminhos, mas ele é o único caminho do ser humano, do homem, ir até Deus. Se você está num lugar que ensina que Jesus é o único caminho, você está num lugar onde a presença de Deus está. Não importa se muitas vezes ali faça coisas boas, faça o bem, mas de repente não fala de Deus, não fala da vontade de Deus para a sua vida. Do que adianta? Do que vale? A única coisa que vale é a presença de Deus. E você pode me perguntar, no mundo onde nós temos tantas religiões, qual é a religião que eu devo ir, que eu devo seguir?
Qual é o lugar que eu devo frequentar? A Bíblia diz que Jesus, quando ele aparece aos discípulos depois de ter ressuscitado, ele censura os discípulos, primeiro, por não ter acreditado na sua ressurreição. E depois ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É o Evangelho que deve ser pregado, não a religião, não o nome desse ou daquele. E a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Você, para crer em algo, tem que ter uma idade de consciência, uma idade que você entenda o que está sendo dito, você entenda a obra que o Senhor fez para você, que Ele morreu para te salvar, Ele morreu no seu lugar. Aí então, se você aceitar esse sacrifício, porque você tem o direito de não aceitar, de repente você fala: não, eu não quero. Mas se você crer e dar testemunho disso através do batismo, a Bíblia diz que você está no caminho certo. E Jesus continua dizendo: esses sinais seguirão aqueles que crerem. No meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e escorpião, não causará dano algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E a Bíblia diz que depois de Jesus ter dado essa direção aos discípulos, ele sobe aos céus e os discípulos saem pregando o Evangelho das boas novas. E a Bíblia diz que o Senhor cooperava com eles através dos sinais da presença do Espírito Santo agindo sobre eles. Talvez você nem saiba, nunca ouviu falar o que eu estou dizendo. Você está num lugar há anos e anos, os sinais não acontecem. A sua vida continua a mesma, você bebe, você fuma, você usa drogas, ou até mesmo não usa, mas o vazio está no seu coração. Continua esse vazio, essa ausência que você não sabe o que é. É a falta de Deus. Porque talvez você esteja frequentando um lugar que fale de Deus, mas Deus não está lá. Jesus nunca pregou nome de nenhuma religião, mas aonde Ele está, Ele muda a vida das pessoas. Ele transforma, como mudou a minha, que era um terrível pecador. Um dia o Senhor colocou no meu coração a minha necessidade de arrependimento das minhas atitudes, das minhas palavras, dos meus atos, e desejá-lo acima de todas as coisas, de qualquer outra coisa. É isso que Deus quer para você, para a sua família. Ele quer o melhor, mas o melhor só vai acontecer quando você o buscar. No livro de Tiago está escrito: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Faça uma experiência, venha em busca de Deus, venha numa igreja evangélica e você vai ver a diferença. Se você não vê esses sinais acontecer, vá numa outra. Eu poderia citar alguns nomes, mas eu não quero fazer. Eu quero que você se esforce para ter o melhor de Deus na sua vida. Vá em busca dele no nome de Jesus. Amém.